A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Meu querido irmão, eu queria hoje fazer algumas reflexões sobre a bela história da rainha Esther. O livro de Esther me faz pensar no antissemitismo que está, na verdade, ressuscitando aí no mundo após esse ataque terrorista que Israel sofreu, e muitos não têm nem reconhecido o direito de Israel de se defender, né? Me faz pensar também na providência divina, como nosso Deus é poderoso, ele transforma a maldição em bênção e ele protege o seu povo, livra o seu povo e guarda o seu povo daqueles que tentam destruir o povo de Deus. Vamos ler então o livro de Esther, o capítulo 3, nós vamos ver a trama que se armou contra Israel. O plano de Amã para exterminar os judeus. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nisan, lançaram o pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute este trabalho. Meus irmãos, antissemitismo é o ódio aos judeus, né? É o preconceito contra os judeus. Os judeus, eles são chamados de povo semita porque eles são descendentes de um filho de Noé que se chamava Sem. Também são conhecidos como judeus por habitarem uma parte do território de Israel, né, do antigo território de Israel que se chamava Judéia, são também chamados de israelitas. E como eles sofreram ao longo da história pela sua fé, o Senhor diz, né, no seu sermão profético, Jesus disse: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, assim como nós muitas vezes somos odiados pelo nome de Cristo, os judeus foram odiados pelo nome de Jeová, por cultuarem a um Deus diferente de todos os outros, né? A primeira manifestação de antissemitismo aconteceu aqui na época do rei Assuero ou Xerxes, em que os judeus estavam dominados pelo Império Persa, mais ou menos 480, 460 anos antes de Cristo. Amã, o primeiro-ministro persa, ele desejou matar todos os judeus, ele lançou a sorte que dia que era melhor fazer isso, que dia que era mais propício, ele armou a forca e foi convencer o rei Assuero de eliminar os judeus, conseguiu essa autorização, mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Os judeus também sofreram muito quando o catolicismo se tornou dominante, porque eles eram considerados os assassinos de Jesus Cristo. Eles foram segregados, né, jogados em bairros mais pobres, eles foram empurrados para as piores profissões, eles
eles eram considerados assassinos de Jesus Cristo, o que é, na verdade, uma grande injustiça, porque nós devemos pensar o seguinte: muitos judeus da época de Jesus creram nele. Então não foram todos os judeus que concordaram com aquela injustiça de acusar Jesus injustamente, fazer falso testemunho contra ele, de que ele pelejava contra César e entregar ele aos romanos, né? Isso foi algo dos principais da religião judaica que influenciou algumas pessoas do povo. Então é muito injusto você querer culpar todos os judeus pela morte de Jesus Cristo. Nós que cremos na Bíblia sabemos também que era propósito de Deus entregar o seu filho, então ninguém impedir isso de acontecer, né? Também os judeus que vivem hoje não tem nada a ver com o que aconteceu no passado, mas infelizmente os judeus foram muito perseguidos, muitos morreram na Inquisição. Eu tenho um livro aqui que fala das perseguições religiosas e muitas vezes os judeus sofreram acusações absurdas. Por exemplo, teve um judeu que foi condenado a morrer porque acusaram ele de pegar a hóstia e ficar furando para judiar de Cristo, né? Em primeiro lugar, que o judeu não acredita que a hóstia é o corpo de Cristo. Essa é uma crença católica. Então não faz sentido um judeu pegar uma hóstia, né, e ficar furando. A igreja reconhece que no passado errou, chegou até mesmo a pedir desculpa para os judeus, né, mudou muito da sua postura e hoje não endossa esse tipo de pensamento, né, graças a Deus. Depois, após a Segunda Guerra Mundial, muitos judeus se enriqueceram, né? Teve uma época que era proibido para o católico cobrar juros, então eles colocaram os judeus como banqueiro, e os judeus ficaram ricos. Aí cresceu muito mais o ódio contra os judeus, né? Hitler culpou a situação ruim que a Alemanha viveu depois da Primeira Guerra Mundial, culpou os judeus, né? E ele matou mais de 6 milhões de judeus no Holocausto, que é considerado um dos episódios mais tristes da história da humanidade. Ele matava judeu em massa, ele levava para campo de concentração, né? Colocava numa sala e soltava um gás para matar. Então você vê a atrocidade que se cometeu. Tem um livro, né, muito interessante, que acho que muita gente já deve ter lido, que é o Diário de Anne Frank, que conta a história de uma menina judia que ficou presa com a sua família e outras famílias. Presa não, né? Se escondeu numa fábrica na Holanda e depois foram descobertos, né? Ela morreu no campo de concentração, a mãe, e o pai ficou vivo e publicou os diários da menina. Então, um episódio muito triste, né? Infelizmente, hoje esse ódio aos judeus tem começado a ressurgir. Os judeus foram atacados pelo Hamas, esse grupo terrorista que matou crianças, matou mulheres, e muita gente não respeita o direito de Israel de se defender. Recentemente, um deputado turco, ele fez um discurso contra Israel e disse que Israel provaria a ira de Alá. E ele teve um infarto, foi parar no hospital em estado grave, né? Nem sei se ele morreu, parece que ele morreu, né? Então a gente vê o ódio contra os judeus crescendo. Mas Deus sempre deu vitória ao seu povo. Meu querido irmão, veja essa linda história de Esther. A história de Esther começa com a deposição da rainha Vasti. O rei Assuero, ele estava numa festa, né, acho que já tinha bebido um pouco, e ele pediu para a rainha ir naquela festa e entrar com as joias que ele deu. Ele queria certamente mostrar que a sua rainha era bonita, que ele tinha muito dinheiro, que ele deu belas joias para sua rainha. E ela não quis obedecer o rei. Ela falou: não vou entrar nessa festa, que eu não sou troféu de ninguém. E desonrou ele em público, né? Ele era um rei humano, né? Um tirano, vamos dizer assim. Nós servimos ao Senhor Jesus. Você obedece o seu rei, meu querido irmão? Você obedece o Senhor Jesus realmente é o rei da sua vida? Tome cuidado, né? O povo judeu deixou de ser o povo de Deus porque desobedeceram ao Senhor, né? O seu rei. Então não vamos desobedecer o nosso Deus. Vasti, então, ficou numa situação muito ruim. O rei chamou seus conselheiros e falou: olha, ela fez isso, o que eu devo fazer? Olha, tem que ter uma punição grave a ela, e decrete que as mulheres devem obedecer seus maridos, porque senão vai virar uma moda aí no reino, que vai começar um monte de mulher a desonrar o seu marido.
Então ela mandou ela embora e ele fez um concurso para escolher uma nova rainha, mandou reunir as mulheres, as donzelas mais belas do reino. E Esther, que era órfã, foi na verdade criada pelo seu primo, ela participou desse concurso, mas não revelou que era judia. E ela foi escolhida, foi parar lá no palácio. Deus colocou uma judia lá no palácio do rei Assuero. E Amã, que era um homem poderoso, primeiro-ministro, digamos assim, do reino persa, ele tinha, na verdade, livre acesso ao rei Assuero, e ele se irou com Mordecai, porque Mordecai não se ajoelhava diante dele. O judeu só se ajoelha diante de Deus. E quando ele foi questionado, por que você não se ajoelha? Ele disse, eu sou judeu. Em outras palavras, a minha religião não permite que eu faça isso. E ele se irou e desejou matar todos os judeus. E ele teria matado se Deus não tivesse interferido nessa situação. Então Mardoqueu, irmãos, ele foi lá e disse a Esther, olha Esther, tem um decreto de morte contra nós. Não pense porque você está no palácio que esse decreto de morte não vai chegar a você também. Eles acabam descobrindo que você é judia e você também morre. Vai falar com o rei. E ela disse, olha, eu vou falar com o rei. Só que eu quero que vocês levantem um jejum, porque para eu entrar na presença dele eu tenho que ser chamada. E se eu entrar sem ser chamada e ele não gostar, ele pode até me matar. Os reis eram assim antigamente, era uma tirania, Então, se o rei tivesse de mau humor, ela poderia até morrer. Então, o povo de Israel os judeus levantaram um jejum de 3 dias e ela marcou um banquete com o rei, chamou Amã e ela revelou que ela era judia e disse que Amã estava intentando matar todos os judeus do reino. E aconteceu até um mal-entendido ali que quando Amã viu que ela era judia, ele ficou tão desnorteado que ele se prostrou, e quando o rei olhou aquela cena, pensou até que ele estava assediando a rainha, e a ira do rei veio contra ele, e a forca que ele fez para os judeus, o rei mandou que ele fosse enforcado naquela forca. Irmãos, a maldade é igual bumerangue, você joga, ela volta para você. Você cospe para cima, pode cair na sua testa. Então, desejemos o bem para as pessoas. Todo o mal que Amã desejou para Mordecai e para o povo de Israel caiu sobre ele, Mordecai ocupou depois a sua função, esse servo do Senhor. E Deus usou a rainha Esther. Quando o seu primo foi falar com ela, disse, olha Esther, quem sabe Deus não te colocou aí para esse momento. Eu quero dizer que Deus tem servos dele em todos os lugares, viu? Tem servo de Deus no Senado, tem servo de Deus no Poder Legislativo, tem servo de Deus em todos os lugares. E quando não tem servo de Deus nesses lugares, Deus chama o ímpio de servo dele. Porque Deus disse para si, falou na Bíblia que chamaria Ciro de seu servo. Então Deus pode inclinar o coração das autoridades, Deus pode usar seus servos, Deus faz o que Ele quer. Então não tema se alguém peleja contra você. Não tema se tem um decreto de morte contra você. Irmão, quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, Deus mudou a sorte de Israel. E até hoje eles comemoram uma festa que se chama a festa do Purim. Eles comemoram o livramento que Deus deu através da rainha Esther. Quero dizer para você, você está vivendo um momento difícil, você quer que o Senhor mude a sua sorte, o Senhor pode mudar a sua sorte. Talvez você esteja pensando, poxa, eu quero tanto uma namorada, um namorado, eu não consigo. Aí você é mulher, você fala, o negócio é colocar mesmo o decote lá no umbigo, o negócio é ficar sedutora. Não é isso, irmã. O Senhor pode te dar um esposo, Ele pode mudar a tua sorte. Ele pode te dar um homem de Deus que vai olhar para você e enxergar a sua beleza, não só a beleza exterior, mas a beleza interior, que é o que uma mulher de Deus tem que ter. Talvez você esteja, irmãos, com a sua renda pouca, poxa, minha renda está pouca, eu quero que o Senhor mude a minha sorte. O Senhor pode, irmão, mudar a sua sorte, como Ele mudou a sorte de Israel. Estava declarada uma sentença de morte,
e o Senhor desfez aquela sentença de morte. A rainha Esther falou para o rei Assuero, né? Olha, faz um decreto dizendo que ninguém pode matar os judeus. E aí o rei falou, eu não posso voltar atrás de um decreto, mas eu vou fazer um decreto que o judeu pode se defender. Se alguém tentar matá-lo, ele pode se defender e matar essa pessoa. Então ele deu o direito dos judeus de se defenderem contra os seus inimigos. E o Senhor deu vitória. E Mordecai ocupou o lugar, ele foi o segundo no Império Persa, né? Ele ocupou o lugar de Amã. Amém? Irmão, você não está confiando em mim, né? Quem sou eu? Sou um ser humano como você. Você está confiando em Deus. Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus a nossa necessidade. A Bíblia diz, lancemos sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Senhor Deus, muda a sorte do teu povo. Se tem algum irmão te pedindo algo, Pai, tu conceda para a glória do teu nome, que ele possa testemunhar que só o Senhor é Deus e que o Senhor muda a nossa sorte. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Um grande abraço, que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, te proteja e até o nosso próximo encontro.